Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. E é de fato no lado humano onde nós vamos buscar energia para dar conta dos desafios e conseguir integrar soluções tão brilhantes que a gente tem hoje sendo afetadas pela educação, como Sofia, como os serviços oferecidos por alguns palestrantes que vocês ouviram. E tudo isso só faz sentido a partir do momento que a gente consegue se refazer, né, usar o nosso potencial máximo de resiliência para depois de um período tão difícil, tão desafiador, a gente olhar para esse segundo semestre de 2021 e o que vem pela frente como um recomeço, e é sobre isso que nós vamos falar com vocês, sobre tudo o que ficou, o que ainda é desafio e como que a gente junta tudo isso e garante que a gente vai conseguir entregar para as famílias, para os alunos, para os nossos colaboradores, aquilo que um dia foi um sonho na sua cabeça, administrador da escola, fundador da escola, coordenador pedagógico, equipe de gestão escolar. Então, como é que a gente faz para seguir em frente no momento em que a gente precisa de todo mundo com muita energia, com um potencial muito alto ali disponível para a gente fazer o restinho da caminhada que falta, até que a gente consiga realmente sair dessa pandemia e se recompor para a gente conseguir não voltar ao que era antes, mas fazer, de fato, uma educação que ajude esses alunos a construir o futuro em que eles serão os gestores e nós seremos um pouquinho de espectadores e muito de pessoas que serão beneficiadas, ou, se a gente não fizer um bom trabalho, nós também colheremos os frutos negativos, que espero que não seja esse o resultado, né, da educação que essas crianças e adolescentes tiverem hoje. Então, vamos lá. Gente, nós estamos acompanhando aqui em tempo real o chat, então a qualquer momento, se vocês quiserem mandar dúvidas, comentários, angústias, mensagens, podem mandar que a gente está lendo aqui. A gente até queria perguntar de onde vocês estão falando, que eu imagino que tem a gente do Brasil todo por aí. Eu já tinha visto que tem. A gente estava acompanhando os comentários da palestra anterior, né? Que tem escolas de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. E nós começamos, acho que, pelo cenário, né, Thaís? Sim, um cenário em que todos vocês que estão no dia a dia na escola, convivendo com as famílias, com as demandas dos pais, devem se identificar muito com o que a gente vai falar aqui agora, sobre muitas demandas que os pais trazem, que não necessariamente são coerentes umas com as outras. Então, nesse período todo de pandemia, a gente teve muitos pedidos dos pais que eram impossíveis de serem supridos, atendidos pela escola. Então, por exemplo, numa mesma sala de aula, tinha muita família reclamando que a escola deveria dar mais conteúdo, que nesse período de pandemia, mesmo estando no rodízio, no remoto, no que fosse, que precisava continuar com conteúdo mais pesado, que não era para deixar mais leve que os filhos estavam tendo. Por outro lado, na mesma sala, também tinham famílias falando que já estavam sobrecarregadas, com atividades acumuladas, que precisavam que a escola pegasse mais leve, que fosse com menos conteúdo para os filhos conseguirem acompanhar. Muitas vezes, numa mesma reunião de pais, vocês, gestores escolares, nós participamos de muitas reuniões junto com a equipe de coordenação, e até era um pouco... Assim, agora que passou, né, gente, dá para falar que às vezes até era engraçado que as próprias famílias de uma mesma turma, elas levavam um susto, porque elas achavam que elas tinham entrado naquela reunião para, em grupo, fazer uma demanda. E aí, quando vocês começaram a conversar, a gente conversava com esses pais e deixava, tá bom, o que é, então, que você quer colocar que não está funcionando? Na mesma turma saía. A gente precisa de mais conteúdo, eu estou pagando a escola. Cadê o conteúdo? Não deu nada até agora. Eu estou olhando a página da apostila, meu filho não fez nada até agora.
No mesmo momento, uma outra mãe ou um pai já começava a gritar, não, pelo amor de Deus, nós não estamos dando conta. O que vocês estão pensando que vocês estão fazendo? Por outro lado, nesse mesmo contexto, muitos pais falando, não, eu preciso que vocês cobrem do meu filho, continuem com as provas, continuem com as notas. E na mesma sala também sempre tem famílias falando, não, esse momento é um momento que a gente precisa focar na saúde emocional, precisa tirar essas provas. Já deixei meu filho, já avisei meu filho que ele pode assistir um pedaço da aula que ele conseguir, as atividades nós colocamos de lado, porque agora não é hora de cobrar muito. E, não bastando esses paradoxos aí... Ó, temos depoimentos até de pais aqui que estão falando. O Marcos falou, eu já achei muito, depois achei pouco, no intervalo de uma semana, sendo que o conteúdo era do mesmo tamanho. Então, Marcos, nós vamos explicar por que aconteceu isso, você vai se identificar. Fica de olho aí, que a hora que aparecer um elefante, você vai entender por que aconteceu isso. Tem alguns pontos que a gente vai falar aqui que eles são coisas que algumas escolas estão vivendo agora no presente e que outras viveram em algumas fases da pandemia, porque a gente tem um Brasil muito grande e escolas vivendo fases muito diferentes do retorno para a aula presencial. Enquanto tem alguns estados que até agora, os alunos desde março do ano passado ainda estão na aula remota, nunca tiveram aula presencial. Tem várias escolas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que já estão com 100% dos alunos no presencial, só dando a opção para os alunos que querem continuar no remoto. Então, um outro drama que aconteceu nesse período foi aulas gravadas ou aulas síncronas. Aí tinha a família que falava assim, não, aqui em casa só funciona aula gravada, porque é a hora que eu termino meu trabalho aqui no home office que eu posso sentar com meu filho e ajudar, pesquisar no Google para ensinar meu filho, porque essa professora não está ensinando direito. E aí tinha outra família que falava, Deus me livre, eu estou pagando a escola que é para o seu professor ensinar o meu filho. Então, quero que a hora que meu filho entrar, o professor esteja ali dando a aula. E aulas presenciais. E muitas famílias falando, precisa voltar para a aula presencial, eu quero que meu filho volte para a escola, mas a partir do momento que as aulas presenciais voltaram a ser uma possibilidade, a gente tem uma realidade, a gente começou a ver muitas famílias querendo e pedindo que o momento das provas continuasse sendo no remoto, porque os filhos já tinham se acostumado a fazer a prova em casa, com a consulta, com o pai do lado. Então, são essa série de demandas. E, além disso, em relação a aulas presenciais versus aulas remotas também, tem muitos casos que estão acontecendo das famílias que mais insistiam para a escola, que estava cumprindo lá os 30%, 35% da capacidade, que colocasse mais aluno, que deixasse o filho ir, e que agora... que as escolas voltaram com a capacidade total, plena, né, para o presencial, essas famílias resolveram fazer uma viagem. Então, que o filho vai ficar esses dias da viagem no remoto. Ou que, pensando bem, a avó está vindo visitar, então o filho não vai para o presencial. Então, ou que hoje ele acordou com um soninho, então cansado. Dá muita dó de levar ele para a escola, hoje ele vai ficar no remoto. E aí... vocês, gestores escolares, enquanto tudo isso estava acontecendo simultaneamente, não é que vocês puderam apertar o botão de pausa na sua própria família, com o seu filho também levando um olé, né, das aulas remotas, porque realmente para os alunos é um desafio muito grande. A dinâmica da sua casa também totalmente afetada pela pandemia. Seu pai, sua mãe, seus amigos, parentes, entes queridos que acabaram ficando doentes, a situação financeira de um irmão, ou a inadimplência, ou o pedido de redução na mensalidade, tudo isso impactando a vida simultaneamente, enquanto vocês, dia e noite, de domingo a domingo, quebrando a cabeça, tentando responder a todos esses pedidos das famílias. Mas então, enquanto os pais pediam isso, era só isso que estava acontecendo na escola? Não, porque eles pedem aquilo que nós mostramos. Mas o que de fato está por trás, o que eles querem? E eles querem que os filhos não se frustrem, se interessem pelos estudos, aprendam, se concentrem,
façam a lição de casa sem reclamar, não tenham prejuízo de aprendizagem. E aqui tá, gente, um caldeirão de sonhos e desejos que também eu tenho certeza absoluta que é aquilo que vocês desejam e se propõem a ajudar, a participar, para que esses filhos desses pais que estavam fazendo todas aquelas demandas consigam. Vocês também querem que os alunos aprendam, que se concentram, que não se concentrem, que não tenham prejuízos de aprendizagem. Porém, para que esses pontos sejam atingidos, não tem milagre que a escola sozinha possa fazer e não tem como a aprendizagem acontecer se não houver uma base de habilidades que cada aluno precisa trazer de casa para que, em cima desse alicerce, a escola possa ajudar a construir, a fortalecer essas habilidades, mas sem essa base inicial, que dentre as habilidades está a capacidade de lidar com a frustração. Né? Porque não tem como a gente passar por um processo de aprendizagem sem algumas vezes se frustrar. E tem como a escola sozinha ajudar uma criança a desenvolver, ou um adolescente, desenvolver a capacidade de lidar com a frustração, fazer um aluno se interessar pelos estudos. E essa capacidade de lidar com a frustração, ela é um desafio muito grande hoje em dia, porque até pouco tempo atrás, quando nós, os professores, os gestores, éramos os alunos, o que acontecia é que na própria dinâmica de vida, na rotina que a gente tinha em casa, a gente desenvolvia essas habilidades básicas para o aprendizado, por exemplo, a habilidade para lidar com a frustração, sem que os nossos pais tivessem que parar para ensinar isso para a gente. O ritmo de vida que a gente tinha, o contexto de sociedade que a gente vivia, fazia com que a gente crescesse aprendendo a lidar com as frustrações. Então, quando a gente queria assistir o nosso programa de TV preferido, tinha que esperar a semana inteira para ver esse programa. Muitas vezes tinha que negociar a única televisão que tinha na casa com todo mundo para ver quem ia poder escolher o canal que horas. Era um momento normal que a gente vivenciava, mas enquanto a gente estava vivendo isso, a gente estava também desenvolvendo paciência, empatia, habilidade de lidar com a frustração. E são muitos momentos que sumiram da rotina da família e que hoje, com muitas coisas sendo resolvidas com clique, de um jeito muito rápido, muito personalizada, acabou que as crianças e os adolescentes vão para a escola sem essas habilidades básicas desenvolvidas. E ficam ou para a escola ou para a tela. E, né, vão para a escola ou não vão para a escola, mas essas habilidades continuam sendo necessárias e a fazer falta. E, mais um item que está aqui de propósito, quantos casos, se vocês tentarem somar, fazer uma continha aí, pode até ser daquela de vai fazendo um quadradinho, né? De quantas famílias ao longo desses últimos 15, 16, 18 meses vocês ouviram reclamação ou pedido de ajuda, não, uma demanda para que a escola fizesse alguma coisa para a aula ficar mais interessante, para o aluno se envolver, prestar atenção, e para que os professores fizessem o que fosse necessário, mas que caberia aos professores ou à gestão da escola, conseguir que as crianças em casa fizessem as atividades, fossem capazes de sentar e fazer a lição de casa. Então, assim, ou que conseguissem que as crianças que estavam na época que estava 100% do remoto, que elas acordassem e sentassem para assistir a aula. E assim, mesmo que esse fosse o sonho e que nós conhecemos e atendemos escolas que chegaram a colocar profissionais para ir na casa das famílias fazer ajuste da internet, mostrar para a família que a internet estava funcionando, que não era uma questão que a escola podia resolver. Então, assim, o possível e o impossível a gestão da escola foi fazendo, e ainda assim a demanda da família não diminuiu. Porque os pais pediam todas aquelas coisas, querem todas essas coisas, e o que eles esperam que a escola entregue? Tudo isso que eles estão pedindo, que eles estão esperando, querendo, tudo ao mesmo tempo.
E só mais uma questão que enquanto a gestão da escola lidava com tudo isso, e mais as questões administrativas, acontecia também, e ainda continua acontecendo, toda a situação de angústia, de cansaço, de estresse dos professores, de medo de perder o emprego, de não saber o que ia acontecer, das equipes administrativas, de limpeza, da cozinha. Então, gente, só de vocês estarem aqui, cada vez que a gente vê um comentário, que a gente sabe que vocês estão aqui assistindo, que a gente sabe que vocês, apesar de tudo que passaram, estão aqui firmes e fortes, participando dessa conferência, buscando soluções, interagindo uns com os outros, com os palestrantes, com a equipe do Sofia, já dá um alívio muito grande. E a gente queria só por esse aspecto de vocês estarem aqui hoje, que vocês se reconhecessem como vitoriosos, que vocês lembrassem do quanto da capacidade de superação vocês tiveram que aplicar ao longo desse tempo e para estarem aqui hoje, para continuarem a dar conta, seguir com os desafios. E aí, quando a gente entra com a questão que a gente tem, o que os pais pedem, o que eles querem, mas tem também o que eles esperam, mas o que, de fato, pode te ajudar na gestão da escola a dar conta desses desafios todos, é focar no que os pais precisam. Só que quando a gente fala isso, aí talvez dê um nó na cabeça, porque fala assim, bom, mas diante do que eles pedem, esperam, demandam, como é que eu vou entregar e vou descobrir nessa confusão toda exatamente do que eles precisam, se cada um diz que precisa de uma coisa diferente. E para ajudar vocês a lidarem, então, encontrarem essa resposta, eu vou contar uma parábola, e aqui, Marcos, está a resposta para essa oscilação que você viu acontecer dentro da sua casa como pai também. Essa parábola é a história de um rei que vivia em um lugar onde não existia elefante. Ninguém no reino dele jamais tinha visto um elefante. E ele ganhou de presente um elefante que ia ser entregue no palácio, e ele teve uma ideia, então, já que ninguém conhecia o que era um elefante, ele resolveu fazer uma dinâmica ali para ver como as pessoas identificariam o que é um elefante. Então, ele trouxe algumas pessoas, alguns súditos, que eram cegos, e ele fez o seguinte combinado. Ele falou assim, olha, vocês vão no pátio do meu palácio, vocês serão colocados em um ponto fixo e vocês vão poder apalpar, tocar um objeto que vai estar na frente de vocês e que eu garanto para vocês que o que vocês vão tocar é um elefante. Só que cada um só vai poder tocar aquela parte que está imediatamente na sua frente. E depois de tocar essa parte, cada um vai contar para o outro, então, a partir desse contato, o que seria um elefante, descrever a partir desse toque o que é um elefante. E foi isso que ele fez. Então, o elefante foi colocado no pátio do palácio e cada um desses súditos que foram levados até ali, que eram cegos, foram posicionados ao redor desse elefante. E eles tiveram alguns minutos para tocar ali na área que estava imediatamente à frente deles. Depois de algum tempo, o rei falou, agora vocês podem parar, e cada um vai contar para o outro, descrever para o outro, o que seria um elefante. Aquele homem que tinha tocado na tromba, falou assim, mas é muito fácil, nunca imaginei que descrever o que é um elefante fosse tão fácil assim. Um elefante é alguma coisa muito parecida com uma mangueira de água. É longa, flexível, tem 2 orifícios na ponta,
Então, quem quiser saber o que é um elefante, é só imaginar uma mangueira de água. O homem que estava imediatamente ao lado desse que tocou a tromba falou assim, mas de jeito nenhum. Um elefante é alguma coisa muito parecida com uma espada, bem firme, com a ponta bastante afiada, bem pontiagudo, e a coisa mais semelhante que eu consigo imaginar a um elefante é uma espada. Não tem nada a ver com uma mangueira. O que estava lá do outro lado, tocando a orelha do elefante, falou assim, imagina, vocês dois não fazem a mínima ideia do que vocês estão falando. Um elefante é alguma coisa muito parecida com um tapete. É grande, quando a gente balança, inclusive faz um vento, é muito parecido com um tapete. Não tem nada a ver com mangueira, não tem nada a ver com espada. O homem que estava lá atrás, segurando a cauda do elefante, falou assim, olha, não é possível, vocês devem estar todos tentando nos enganar, porque um elefante é alguma coisa muito parecida com uma corda, inclusive com aqueles fiozinhos que sobram na ponta da corda. Esse estava tocando a cauda do elefante. Nesse exato momento, aquele homem que estava tocando a perna do elefante falou assim, olha, gente, eu não sei, isso aqui talvez seja uma pegadinha, talvez vocês tenham bebido, talvez vocês estejam todos tentando enganar um ao outro, mas vocês não vão conseguir me enganar. Um elefante é algo muito semelhante a um tronco de árvore. Enorme, pesado, bem grosso, deve ser uma coisa parecida com uma árvore. E o que estava ao lado dele falou, olha, sinto muito, mas não tem nada mais semelhante ao elefante do que uma parede. Porque é enorme, muito firme, bem pesado, eu empurrei, não se moveu, deve ser uma coisa parecida com uma parede. E quando esse último homem descreveu o elefante que ele achava que estava reconhecendo ali, eles começaram uma enorme discussão, uma briga terrível, até que eles foram apartados pelo rei, que disse o seguinte, nenhum de vocês conseguiu descrever um elefante. Sabe por quê? Porque cada um precisaria ter ouvido o que o outro disse e ter somado essa fala àquilo que você tocou, aquilo que você sentiu. Ao mesmo tempo que nenhum de vocês sozinho conseguiu descrever um elefante, todos vocês, se tivessem, ao invés de discutir e desconfiar um do outro, tivessem ouvido o outro com empatia, com a capacidade de compreender que cada um tem uma visão, tem um acesso diferente a partir do ponto em que ele se encontra, vocês juntos teriam sido capazes de descrever um elefante. E o que é que essa parábola tem a ver com a situação que vocês enfrentaram ao longo da pandemia e que vão seguir enfrentando por mais um tempo ainda. E eu acho até que em relação a essa parábola do elefante, a educação será sempre muito análoga a essa história. Por quê? Porque cada família enxerga a educação do próprio filho, a relação com a escola, a partir do contexto das experiências, dos desafios que eles estão vivendo. Então, aquele pai que falou, tá muito conteúdo, não é que ele é maluco e o que falou tá pouco conteúdo, não é que ele é tirano e queria que o filho estudasse mais, é que eles estavam em contextos, têm experiência de vida diferente, têm expectativas diferentes do próprio filho, e eles enxergam de maneira diferente tanto o que eles acham que querem, que precisam, quanto o que eles esperam da escola em relação ao que o filho dele precisa para conseguir aprender. E, durante a pandemia, as famílias foram vivenciando situações muito desafiadoras, como a vida é um ciclo. O período de pandemia foi um ciclo que rodou mais depressa. Então, até hoje isso está acontecendo, né, gente? As pessoas estão vivendo ainda situação de luto, não só
por familiares que perderam, mas por emprego que se foi, por quebra numa rotina de vida que era só assim que as pessoas sabiam viver, pela perda da liberdade, pela perda pela perda de si mesmo, porque as pessoas se reconheciam a partir do dia que elas viviam, de sair para o trabalho, pegar um ônibus, conviver com um colega, fazer o próprio serviço, voltar para casa, ser a pessoa que chega em casa e passa poucas horas ali com o filho, dormir, acordar, final de semana, encontrar amigos. De repente, tudo isso sumiu. Então, as próprias pessoas não se reconhecem mais. E isso faz com que os ciclos de hoje parece que está muito, porque meu filho está tanto tempo me atormentando, não sai do computador, fica no videogame, não para de comer. Talvez esteja faltando atividade da escola para preencher o tempo dele. Aí, muitas vezes, acabou que esse pai ou essa mãe começou a ver que tinha bastante atividade ali que o filho não estava fazendo. E começou a cobrar que o filho fizesse. E aí esse filho passou a começar a chorar porque não sabia nada, porque não estava entendendo, porque precisava mais tempo do pai e da mãe junto para ele conseguir fazer atividade. Então, aquela mesma quantidade de atividade passou a ser muita. E, inclusive, na fase emocional que essa família está vivendo. Enquanto no começo da pandemia eu estava bem e equilibrada e achando que aquilo ali ia durar 20 dias e ia passar, eu olhava para a mesma aula, para a mesma atividade de uma forma. 4 meses depois de não sair de casa, de não dar conta de mim mesma, aquelas atividades para mim pareciam uma montanha do Everest. E o mesmo vale para os filhos também, que depois de tanto tempo com o ensino remoto, até a própria capacidade de concentração dos alunos foi diminuindo. Muitos deles começaram a assistir a aula na tela que eles estavam no computador, mas com várias outras telas abertas, conversando com os amigos, jogando jogo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e acabou que aquele momento que era o da escola, que era o único momento já da vida desse pré-adolescente ou dessa criança, que ele tinha que se concentrar em uma coisa só, que ele não ficava com o celular ou com os jogos ao mesmo tempo, esse momento sumiu, porque até no momento da aula, eles começaram a arrumar estratégias de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E com o tempo, durante o ano passado todo, a capacidade de concentração das crianças e dos adolescentes foi também diminuindo. Então, o desafio foi ficando cada vez maior também. E as famílias foram já no desespero de não ter mais a vida, nem com os amigos, nem a vida no trabalho, elas começaram a achar que eu vou ter que ensinar meu filho, então eu vou dar um jeito de ensinar esse conteúdo que a professora não está ensinando direito. E aí virou um outro caos quando os pais, além da sobreposição de papéis que eles estavam fazendo, de trazer o trabalho para dentro de casa, de acompanharem os estudos dos filhos, que o ideal seria garantir, da mesma forma que eles garantiam, que o filho chegasse na escola no horário, que tivesse feito a lição, que tivesse a base de habilidades para acompanhar, era isso que eles precisavam fazer, mas garantir que o filho fosse para a tela fazer a aula. Mas não, eles acharam que eles tinham que ensinar, porque afinal de contas eles não estavam entendendo nada que a professora estava explicando, como se a professora estivesse explicando para eles. Ao tentar se sobrepor mais esse papel, aí, como não deram conta, e não era para dar, porque não era para o pai virar o professor, aí eles viraram para quem? Para a escola. Tá errado o que vocês estão fazendo. E aí, por que nenhum pai isoladamente está certo e nenhum deles isoladamente está errado também? Porque cada um só estava tentando sobreviver ao pedaço que eles enxergavam, ao contexto que eles estavam vivendo. E aí, onde entra você, gestor escolar, diretor da escola, coordenador da escola? O que os pais de fato precisam é que você, como gestor escolar, lembre, respire fundo e lembre, eu enxergo o elefante todo. Eu sei qual é a proposta que a minha escola tem para conseguir que essa criança ou esse adolescente faça o caminho, cumpra o papel dele de estudante e chegue num determinado ponto que é hora dele voar ou para uma outra etapa escolar, ou para a faculdade, ou está formado e pronto. Quem enxerga o elefante inteiro em termos da educação, do ensino que está sendo oferecido, é você. Só que, o que a gente tem que lembrar?
vocês, gestores escolares, também estavam dentro dessa tempestade. Na família, no trabalho, com os professores achando que vocês viraram tiranos, porque do dia para a noite tá achando o quê? Que eu dou conta de fazer aula de casa com a minha internet ruim. Aí com os pais também, muitas vezes falando, eu tô tendo 2 horas de aula remota e eu pago por 5 horas de aula presencial, então eu preciso de desconto nessa mensalidade. Foi tanta demanda de todos os lados para o gestor escolar que muitas vezes o que a gente viu foi que eles esqueceram que quem tem a visão inteira desse elefante são eles, que não tem que se ceder, são vocês, que não tem como e não tem que ceder a demanda de todos esses pais, até porque isso não é possível. E que ninguém ficou satisfeito, porque chegou uma fase que estavam tentando, né? Eu vou tentar oferecer para cada família o que ela está pedindo. E aí acontecia aquilo, a hora que você ofereceu o que estava pedindo, ele descobria que o que ele estava pedindo não era aquilo que ele precisava. Não solucionava o problema que ele estava passando, porque o problema dele era a pandemia, não era a escola do filho, o conteúdo do filho, a aprendizagem do filho. É a situação da pandemia que desestabilizou todo mundo. E então o respirar fundo e lembrar, não, eu enxergo o elefante, Então, vocês retomam o equilíbrio no sentido de, não, isso aqui eu sei como é que toca. Apesar de ser uma circunstância totalmente nova que ninguém enfrentou, mas o que precisa ser ensinado, em que momento? Mesmo na hora do remoto ali que a gente teve que falar, bom, não sei se é muito, se é pouco, eu estou tentando, mas o que a escola estiver tentando é válido. O que a família estiver pedindo, como se fosse um pastel, me dá um de carne, me dá um de queijo, me dá um de frango, não é isso que a escola faz. É muito mais complexo, não desfazendo do pastel, que a gente adora também, mas só que não é um produto que você faz assim, toma, leva esse então, comeu, estava bom, não, troca aqui, não é isso. É um processo muito longo e que durante a pandemia ficou ainda mais difícil, mas o único jeito de dar conta é dar uma afastadinha, olhar o elefante inteiro e falar, calma, então... Espera aí. E acho que até a próxima tela é isso. Eu não quero me antecipar. Bom, é isso. A solução é manter, para encontrar o equilíbrio e você dar conta de seguir em frente, é manter o foco no que o aluno precisa. Só que o pai é seu cliente ainda. O professor é um colaborador, os funcionários que precisam de motivação, de acolhimento, as famílias precisam saber que elas estão sendo ouvidas, mas toda vez que parecer, e agora o que eu faço? Eu atendo quem? Respira e pensa, o elefante inteiro é o quê? É o que o aluno precisa e o que você se propôs a fazer enquanto instituição de ensino e que caminho você tem que fazer para chegar até lá. Até esse foco no aluno é tão importante que, voltando na barraca de pastel, o que aconteceu muito também durante essa pandemia foi que na angústia por tentar atender o que os pais estavam pedindo, mesmo sendo coisas tão contraditórias, em alguns momentos algumas escolas se perderam e acabaram cedendo, e o que acontecia com as que não cediam, porque estavam ali focando no aluno, mostrando para a família o que precisava ser feito, como que estava sendo feito, teve muitos casos de famílias que começaram igual barraca de pastel, vai olhando todas as escolas da redondeza, tudo que estão fazendo, e escolhe, não, eu quero X horas de remoto, quero X horas de presencial, eu vou para aquela escola. Mas o que aconteceu muitas vezes é que essas famílias que iam meio desnorteadas, sem saber o que elas estavam precisando, mas só querendo suprir essas demandas imediatas, que era o que elas achavam que elas precisavam, elas iam para uma escola e nesse tempo de pandemia teve muito caso de família que trocou de escola e voltou para a escola original. Ou algumas que não tiveram... ou a coragem de voltar, ou até não fizeram isso com o filho de, fica, vai e volta, mas que quando elas estavam lá, sabe aquilo de você olha a grama do vizinho e fala, tá mais verde, eu vou ali, e quando você chega e olha de perto, você fala, é igual a minha, tem uns queimadinhos aqui, uma falha ali, foi isso que aconteceu. E a gente viu isso muito de perto, porque como a gente trabalha com escola do Brasil todo, e de vários, de todas as etapas, de sistemas diferentes, a gente
conseguiu vivenciar muito isso, todos os formatos de rodízio, todos os formatos de remoto. E aí, quando a gente estava em reunião de pais com os gestores, a gente via muito, em uma escola, o pai falando, não, mas em tal escola está de tal jeito. A gente já sabia também que de tal jeito também tem todas essas desafios. O meu sobrinho, ele está fazendo aula num formato de rodízio que está funcionando, está maravilhoso. Você é tio, você está de longe achando que está maravilhoso. A hora que você se coloca, vai lá e põe seu filho lá. Ou vai passar o dia com seu sobrinho para ver se está funcionando tão bem quanto parecia. Ou outra coisa, quando a gente fala muito isso para as famílias, lembra do motivo, do momento, do contexto, de quando você escolheu essa escola. É isso que conta. O que a gente está passando durante a pandemia não é o parâmetro para você decidir se o seu filho está na escola que você deseja para ele ou não. Não é agora. Você não está enxergando direito, que você está no meio de um mundo que está desabando de estresse. A escola está fazendo o melhor possível para o seu filho continuar estudando, mas o que te fez escolher essa escola é isso que você tem que resgatar lá dentro, e assim como para o gestor. O que você construiu, quando você sonhou, quando você tornou realidade essa escola funcionando, a equipe de professores com treinamento, com formação, o material pedagógico, o sistema de gestão da escola que é fundamental para tirar de você funções que a tecnologia pode cuidar e sobrar tempo para isso que a gente está falando aqui, de enxergar o elefante todo. Porque se você tentar manter o sistema antigo, que de cabeça, né? Eu lembro quando eu sabia o nome, sobrenome, nome do pai e da mãe, que pai e mãe que era separado, quem era responsável financeiro, quem era responsável pedagógico, o aluno que morava onde, que estudava que hora, tudo de cabeça. Aí não sobra tempo para você olhar o elefante, porque o que você enxerga é sempre um pedacinho também. Olhar o elefante significa deixar quem tem expertise, experiência, tecnologia para cuidar daquilo que pode ser cuidado, para você conseguir olhar o elefante. E aí a pergunta que fica mas né, pode até parecer óbvio, é só eu colocar foco no que o aluno precisa. Porém, nesse desafio, nesse caos que a gente está vivendo agora, a pergunta tá bom, mas o que o aluno precisa? Porque a gente nunca viveu uma pandemia antes, né? Então, o que é que o aluno precisa? Onde a gente encontra essa resposta? Bom, e como para a educação não tem uma resposta só para tudo, né? Então, por onde começar? Para encontrar a resposta do que o aluno precisa. Formando uma parceria entre escola e família, que os pais saibam como a rotina da família impacta no processo de aprendizagem dos filhos, porque isso que a gente falou no começo é muito importante, de que hoje em dia é muito diferente o papel que a escola tem na educação das crianças, dos adolescentes, do que quando os pais eram os alunos. Quando nós éramos os alunos, a escola realmente conseguia chegar mais próximo daquilo que muitas pessoas falam ainda. A escola ensina, a família educa. Hoje isso é impossível, porque, primeiro, as famílias estão muito menores, então fica muito difícil da criança conseguir, em casa, desenvolver todas as habilidades que ela precisa de convivência mesmo, porque normalmente é só um filho, 2 filhos, e elas acabam que a escola normalmente é o único lugar que essa criança tem para conviver com crianças da mesma idade que ela e para desenvolver as habilidades necessárias para isso. E aí, a próxima foto? Pegando o gancho aqui do tamanho das famílias que a Thaís colocou, essa foi uma das mudanças na estrutura de vida de todos, das famílias hoje, uma das mudanças que geraram um impacto muito grande na relação que as crianças têm com os estudos, na forma como os adolescentes aceitam ou não os desafios de se envolver, se responsabilizar pelos estudos. E agora eu já coloquei, né? E aí, quando a gente ser de uma família maior, essa foto representa isso, vir de uma família maior, em que existe um número maior de filhos, como provavelmente a maioria de vocês vem, já significa
um passo à frente em relação à capacidade de seguir regras, estar pronto para não ser o foco principal dos adultos que estão no ambiente, como os filhos únicos são hoje. E eu, assim como certamente a maioria de vocês, nós adultos, né, das gerações aí anteriores, temos mais irmãos, e a minha história, a minha relação com a educação, com a minha paixão pela educação, tem tudo a ver com essa minha história de vida, e essa minha relação com a educação começa lá, a história do SOS Educação começa lá atrás, no momento do meu nascimento. E eu venho de uma família de 4 irmãos, então aqui sou eu. Eu venho de uma família da época que a gente tirava foto com câmera, e essa foto depois era revelada, ia para o fundo da caixa de fotos da mãe, e um dia a gente ia lá e achava uma foto como essa, e que a gente, né, já fica pensando, bom, se fosse hoje em dia, provavelmente essa foto teria uma outra luz, um outro filtro, talvez eu tivesse um dente ali colocado ali na frente, mas, de fato, a minha história com a educação começa no momento do meu nascimento. A minha mãe teve um problema durante o parto, e em virtude desse problema que a minha mãe teve, eu tive uma paralisia cerebral. A informação que os médicos levaram para os meus pais foi de que eles deviam se preparar, porque eu teria uma vida de muitos desafios, e que provavelmente eu teria dificuldade de fala e audição, e certamente eu teria dificuldade de aprendizagem. Foi assim que meus pais saíram comigo do hospital, e só quando chegou a fase que eu deveria começar a andar, que meus pais descobriram uma sequela muito forte nos membros inferiores. Então eu comecei uma série de cirurgias, passei a minha primeira infância inteirinha entre cirurgias, e eu só pude ir para a escola quando eu já tinha 7 anos, o ano letivo já estava começado, e eu fui direto para o primeiro ano, quando eu comecei a andar sozinha. E nessa primeira escola em que meus pais me levaram, o que eles ouviram foi: não vamos aceitar. Dá para ver a fragilidade dela, e dá para ver que ela não vai conseguir acompanhar os alunos que estão no primeiro ano, e que provavelmente ela vai atrapalhar esses alunos. Então, como não existia uma lei de inclusão, a escola disse não e me recusou. Meus pais voltaram para casa, ajustaram ali a fala e foram procurar uma outra escola na qual eles se comprometeram que eles seriam parceiros da escola, que eles fariam o que fosse preciso para que eu pudesse ser uma aluna, uma estudante daquela escola, sem que eles colocassem antecipadamente nenhuma cobrança para a escola, só uma proposta realmente de parceria e de oportunidade para mim. Essa escola me aceitou, 2 coisas aconteceram. Uma, que eu amava ir para a escola, e a outra, que foi muito rápido o tempo que levou para eu tirar a defasagem que eu tinha em relação àqueles alunos que já estavam ali, quase no meio do primeiro ano, que tinham feito educação infantil. E eu, daquele momento em diante da minha vida, eu sempre fui a melhor aluna da turma, e eu assumi ali, ainda muito pequena, no início da minha vida de estudante, que era isso que eu queria fazer da vida. Eu queria devolver para a educação aquela oportunidade que ela tinha me dado. Quando eu cheguei no 5º ano de escola, eu comecei a ter a aula de inglês, e a escola chamou meus pais para perguntar se em casa alguém falava inglês, porque eles perceberam que eu tinha uma facilidade muito grande no aprendizado, e meus pais responderam que não. Ninguém falava inglês em casa. Lá no meio da década de 70, né, a gente não tinha acesso a filmes em inglês, não tinha acesso, exceto alguma música que tocasse no rádio, e olha lá, né, gente? Então, meu pai disse não. Meu pai era um pedreiro, que estudou até o 3º ano de escola. Minha mãe era uma dona de casa, que chegou mal a terminar o 4º ano de escola. E não, ninguém fala inglês em casa. Mas meus pais foram embora dali, e meu pai foi procurar um curso de inglês para mim. Só que ele era um pedreiro que sustentava uma família de 6 pessoas sozinho, então ele não podia pagar.
E ele bateu de porta em porta até ele encontrar um curso de inglês que aceitasse a proposta dele, que foi trocar serviços de pedreiro por um curso de inglês para mim. E ele conseguiu, e a consequência disso foi que eu entrei na faculdade que eu queria, aos 17 anos, na faculdade de letras. Eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer uma especialização na Inglaterra, quando eu terminei a faculdade. E quando eu voltei da faculdade, eu fui morar, por uma coincidência da vida aí, eu fui morar em Santa Catarina, em Florianópolis, e lá eu coordenava 5 unidades de uma rede de ensino, e eu fui convidada para corrigir as provas de inglês do mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu, então, tive a felicidade e a sorte, se é que sorte existe, né, gente, de estar num momento muito marcante da história da humanidade, lá, naquele espaço, porque a Universidade Federal de Santa Catarina foi uma das primeiras universidades no Brasil a receber internet de alta velocidade, que lá em 1995 era internet de escada, mas era uma coisa maravilhosa aquilo. E a escola, a rede em que eu trabalhava, foi uma das primeiras a levar o computador para dentro da sala de aula, para o contato com os alunos. Quando eu vi aquele mundo da internet na UFSC e o computador na escola, eu tive uma ideia e eu criei um projeto cuja proposta era levar a possibilidade de aprendizagem do inglês para muito mais crianças e adolescentes em todo o Brasil. E esse projeto era tão inovador na época que eu fui convidada para participar de uma matéria, de uma reportagem no Diário Catarinense, e essa matéria do Diário Catarinense gerou uma matéria no jornal aqui no estado de São Paulo, quando eu vim passar férias com a minha família, e essas 2 matérias geraram um convite para eu trabalhar numa empresa que estava chegando no Brasil, com a proposta de levar a integração da tecnologia na educação para crianças de todas as idades. Eu aceitei esse convite, eu voltei para minha cidade natal, no estado de São Paulo, que é São José dos Campos, e eu comecei nessa empresa como assistente pedagógico, depois eu me tornei gerente, depois eu me tornei diretora, e depois eu me tornei vice-presidente dessa empresa, que estava em 89 países, e eu viajava o mundo buscando experiências bem-sucedidas na educação, que eu pudesse trazer para o Brasil para cumprir aquela missão que eu descobri lá atrás na escola, que era devolver para a educação a oportunidade que ela tinha me dado. Esse cenário que atrás de nós, aquele cenário que eu acho que vocês devem estar conseguindo enxergar, é uma parede cheia de canecas do Starbucks, que são de países e cidades do mundo inteiro que eu visitei, que eu fui atrás de projetos de inspiração, de parcerias, que eu pudesse trazer para o Brasil e implantar aqui, para ajudar a melhorar a qualidade da educação do meu país, que era essa e continua a ser essa a minha missão de vida. E então, de repente, aquela criança para quem a escola disse, não vai acompanhar, não vou aceitar, vai atrapalhar os outros alunos. E para quem a medicina disse, não vai andar, não vai falar, não vai ouvir, não vai aprender, eu estava ali cumprindo minha missão na educação. E nesse meu trajeto profissional, tem uma parte ali que entra o meu sonho, porque a educação é minha missão, mas o meu sonho de vida era ser mãe. E ao longo desse trajeto, teve um momento em que eu achei que estava na hora de realizar esse sonho, e de novo ouvi da medicina que, por conta das sequelas que eu tenho da paralisia cerebral, que eu não conseguiria realizar o sonho de gerar meu próprio filho. Eu fiquei um tempo tentando lidar com essa informação, até que eu pensei, né? Eu sou aquela mesma pessoa que disseram que não ia dar conta de aprender, de andar, de falar. Então, eu vou tentar, sim, realizar esse sonho. Eu engravidei e do 5º mês em diante eu entendi que os médicos estavam tentando dizer, se tornou uma gravidez de altíssimo risco. Eu fiquei de repouso absoluto e contando todo mês ali, fazendo exames, ultrassom, para ver se eu podia segurar mais um pouquinho para tentar chegar ao 9º mês. E essa foto que vocês estão vendo é uma foto muito importante para mim, porque ela foi tirada no dia 29 de junho de 1989, a noite anterior à minha cesariana.
E essas mãos aí abençoando esse momento, esse barrigão aí, são as mãos do meu pai e da minha mãe. E para contar para vocês agora o que aconteceu do dia 30 de junho de 89 em diante, tem um vídeo pequenininho aqui. E aí tá aqui do meu lado o meu sonho realizado, que a partir desse momento da minha fala, até para eu, né, respirar um pouquinho e retomar aqui, é a vez de entrar a parte da história de como chegamos até aqui, mas pela visão da Thaís. Bom, então, eu sou a Thaís, filha de professora, sempre estive muito no meio da educação por causa da minha mãe. Toda casa que a gente morava, ela sempre montava uma salinha de aula no fundo da casa, tipo essa da foto, para dar aula particular depois que ela chegava do trabalho. E essas salinhas sempre foram cenários das minhas brincadeiras de criança, de escolinha, de professora. Quando eu estava um pouco mais velha, mais ou menos na 8ª série, minha mãe já estava nessa última empresa que ela trabalhou, que ela trabalhava muito e viajava muito. E ela começou a me levar junto para as viagens toda vez que eu estava de férias da escola. Então, todo julho e janeiro, para onde ela fosse, eu ia junto. E o que ela fosse fazer, eu fazia junto também. Desde visitar escolas modelo, até fazer cursos em universidades. E aí, quando eu me formei no ensino médio, fui fazer faculdade. E não fui para a área de educação, como pareceu que eu iria logo de cara. Fui fazer faculdade de administração. E durante o primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar, dando aula de inglês para criança numa escola que tinha na frente da faculdade, atravessando a rua. E aí, quando eu entrei em sala de aula como professora pela primeira vez, me deu o clique de, nossa, é isso que eu quero fazer da vida. Aí, prestei vestibular de novo, me formei em pedagogia na USP e dei aula em bastante escolas em São Paulo. Depois fiz uma pós em marketing. E depois da pós começou a sementinha do trabalho que a gente faz hoje, que eu tive uma ideia de criar um canal no YouTube e passar uma série que chamava Socorro, Meu Filho Não Estuda, em que eu ajudava as famílias a ajustar a rotina para melhorar a relação que os filhos tinham com os estudos. E logo quando eu comecei a colocar em prática essa ideia da série, coisas aconteceram. Uma, que eu vi que os pais estavam realmente precisando de socorro nesse assunto, porque eu comecei a receber muita mensagem de famílias. E outra coisa que eu comecei a ver que eu estava precisando de socorro da minha mãe. Porque toda vez que eu tinha que planejar o que eu ia fazer com cada família que eu ia visitar, o que eu ia propor de ajuste na rotina, toda vez que eu tinha que planejar isso, minha mãe me ajudava muito. Apesar de trabalhar muito, ela sempre arrumava um tempinho para me ajudar. E sempre o que a minha mãe sugeria para eu fazer funcionava, sempre dava certo. E o filho começava a estudar, ir para a escola, gostava. E aí eu fiz o convite para ela virar minha sócia. E foi assim que a Thaís me roubou de uma carreira de executiva que eu tinha construído. Eu estava há 18 anos e 5 meses naquela empresa de integração da tecnologia na educação. Eu fui lá e pedi demissão, apesar de todo mundo achar que eu estava ficando maluca. Mas eu sabia o que eu estava fazendo, porque quando eu recebi o convite da Thaís, eu vi diante dos meus olhos a minha missão, que é a educação, se juntar com o meu sonho, que era a maternidade. Então, não tinha a mínima possibilidade de eu ia dizer não para ela. Só que, assim que eu pedi demissão, nós fizemos um combinado, que antes de começarmos o nosso trabalho juntas, eu queria descobrir o que aconteceu comigo. Porque se a medicina estava correta, e eu realmente fosse ter dificuldade de aprendizagem, o que teria, ao longo da minha vida, me possibilitado superar todos os desafios que eu enfrentei. E eu achava que essa resposta também nos ajudaria muito a levar adiante o trabalho que a gente estava se propondo a fazer. Então, nós fomos juntas para algumas universidades nos Estados Unidos fazer cursos na área de neurociência cognitiva, que é
o estudo do que acontece no cérebro no momento da aprendizagem. Essa é uma foto nossa no laboratório da Universidade do Texas, em San Antônio. Foi a primeira vez que nós fomos realmente estudar o cérebro humano, trabalhando de fato com o cérebro humano. E quando nós voltamos para o Brasil, e nós descobrimos nas universidades americanas um mundo de pesquisa que trazem muita luz, muita resposta para as situações que vocês, gestores escolares, enfrentam no dia a dia, nos desafios ali da relação da família com a escola, nos pedidos que as famílias fazem em relação a ajustes que elas acham que a escola precisa fazer para que o filho consiga aprender. E só que essas pesquisas estão, além de estarem em inglês, também estão numa linguagem muito acadêmica, muito fechada, sem nenhuma correlação direta ou prática com o dia a dia da escola, da sala de aula, ou da situação que as famílias enfrentam em casa, na hora dos filhos fazerem lição, estudarem. Então, nós decidimos, ao voltar para o Brasil, que nós começaríamos o nosso trabalho levando essas informações para as famílias e para as escolas e para os professores. E aí a gente começou pelo site, que é o SOS Educação, colocando todo esse conteúdo que a gente estava fazendo lá. Depois de 2 anos que o site estava no ar, o jornal Estadão, daqui de São Paulo, nos convidou para colocar o site dentro do site do Estadão. Nós escrevemos o livro Socorro, Meu Filho Não Estuda, com os principais pedidos de socorro que a gente recebe das famílias. Todo mês a gente escreve a coluna Escola, da revista Pais e Filhos, e a gente tem um trabalho muito ativo nas redes sociais, principalmente no Facebook e no Instagram, colocando todos os dias dicas práticas para as famílias ou para os professores do que falar para as famílias, para que os filhos melhorem a relação com os estudos. E aí, por conta desse trabalho de levar conteúdo prático, de educação, mas num formato de redes sociais, nós recebemos um convite de uma universidade no Canadá, a Simon Fraser University. Nós fomos até lá e fomos convidadas hoje nós somos membros do conselho acadêmico dessa universidade. E aí, nós seguimos fazendo esse trabalho para levar mesmo para os gestores, para os professores, para as famílias, a mensagem de que tem jeito sim, levando estratégias e dicas do que fazer. E aí que vocês se lembram, que eu disse para vocês que eu fui buscar neurociência cognitiva porque eu queria descobrir o que aconteceu comigo. Mas, chegando nas universidades americanas, nós ficamos tão encantadas com tudo que nós encontramos que eu tinha esquecido que era esse o objetivo. Porém, depois nosso trabalho já estava andando, eu lembrei que era isso que eu queria, da neurociência cognitiva, e voltei e consegui descobrir que eu sou a prova viva de uma das descobertas mais recentes da neurociência, que é a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro se recompor, se reestruturar em qualquer fase da vida, especialmente durante a infância e a adolescência, desde que os estímulos necessários estejam presentes. Então, o que aconteceu comigo foi que, embora meus pais fossem 2 pessoas muito simples, eles foram muito sábios. E eles decidiram, desde quando eles saíram comigo da maternidade, que eles focariam no meu potencial e não na minha deficiência. E, na prática, meus pais faziam isso todas as vezes que eu enfrentava algum desafio que parecia grande demais para mim, ao invés de correr e evitar que eu enfrentasse esses desafios, meus pais me estimulavam e me faziam acreditar que eu era tão capaz quanto os meus irmãos e quanto as outras crianças da mesma faixa etária. Então, quando meu pai começou a sair comigo na rua, por exemplo, aquela vez que ele foi tentar me matricular na primeira escola que disse que não, que eu ia atrapalhar os outros alunos, foi quando eu comecei a andar. Eu já tinha 7 anos de idade, mas tinha recém saído das cirurgias, eu usava uma bota ainda muito estranha, e eu andava ainda com mais dificuldade, né, com uma sequela mais forte do que eu tenho hoje. E quando meu pai percebia que as pessoas estavam olhando, ou que tinha alguma criança apontando, perguntando para a mãe sobre a forma como eu andava, todas as vezes que meu pai percebia isso, ele virava para mim e falava assim: Betinha,
eles estão adorando o seu sapato. Ou ele falava assim, eles estão achando lindo o seu vestido. E eu acreditava naquilo, gente. Olha, eu levantava ali e falava, deixa eu caprichar então, porque eu estou arrasando, né? E assim era em todos os desafios que eu enfrentava. Teve um Natal que meu pai juntou, ao longo do ano inteiro, o dinheirinho dele para poder comprar o presente que meus irmãos pediram de Natal, que era uma bicicleta. E se tiver gente aqui da minha faixa etária, agora, né, não vai se entregar porque ninguém está vendo. Se fosse no presencial, eu ia falar, levanta a mão. Talvez se lembre de uma propaganda da Caloi, que era, não esqueça da minha Caloi. As crianças colavam aquilo pela casa toda. Meus irmãos fizeram essa campanha, até eu no meio, né? E então, quando no Natal meu pai comprou uma bicicleta, naquele tempo que os pais compravam um presente para todos os filhos, e a gente adorava, achava o máximo, meus irmãos abriram um presente e correram para a rua para andar de bicicleta. E eu virei para os meus pais e falei, eu também quero andar de bicicleta. E, ao contrário do que muitos pais, na melhor das intenções, fariam, principalmente hoje em dia, que seria tentar me super proteger, porque bicicleta é perigoso para mim, meu pai e minha mãe disseram, vai lá e tenta. Se você não conseguir, você volta aqui e pede ajuda que a gente vai te ajudar. E a memória que eu tenho até hoje é do meu irmão me colocando na bicicleta, meu outro irmão me segurando, minha irmã me empurrando, e eu juro para vocês que eu andei de bicicleta. Quando eu estava prestes a fazer 18 anos, meu pai decidiu que ele ia me ensinar a dirigir. E aí, ele usou o que ele tinha de recurso para adaptar o carro dele para mim, que era uma Brasília, até aquela Brasília antiga. Já era antiga do tempo que ele tinha. Mas aí, o que ele podia usar para adaptar o carro? As ferramentas que ele tinha. Colher de pedreiro, arame, tijolo, e ele adaptou o carro para mim. Amarrou, quebrou tijolo, amarrou no pedal ali, no acelerador, no freio, na embreagem. Eu aprendi a dirigir, eu tirei carteira de motorista. Eu dirigi com essa carteira de motorista qualquer carro que eu pudesse ter até os 37 anos de idade, quando eu fui renovar a carteira e o Detran já estava todo equipado, já existia o novo Código de Trânsito, e eles me faziam passar, lá no Detran, por uma série de de equipamentos e de testes que mostravam que eu não tinha força nos braços e nem na perna para dirigir um carro mecânico. E eu ficava muito brava, porque eu falava, gente, desde os 18 anos eu dirijo um carro, qualquer carro, só carro mecânico. Mas a única maneira de eu pegar minha carteira de motorista de volta foi aceitar que ela saísse com a restrição de que eu só poderia dirigir carro adaptado. E foi o que eu fiz desde então, por muitos anos, sem saber, o que eu só descobri quando a minha mãe faleceu, há 6 anos atrás, quando nós fomos tirar os pertences dela, que eu encontrei pela primeira vez, tudo dobradinho, escondido numa caixinha, a minha alta médica do nascimento, das cirurgias, e foi a primeira vez que eu vi ali, que o que eu tive foi paralisia cerebral com tetraplegia. E só agora, muito recentemente, eu descobri, então, que o Detran não estava errado. Que eu realmente não tenho força nem no braço, nem nas pernas, mas a lembrança, a memória que eu gostaria muito que vocês levassem de hoje é aquela frase do não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Foi isso que aconteceu comigo. E foi isso que aconteceu com vocês. Porque eu tenho certeza que 2 anos atrás, a gente sentasse e falasse assim, a sua escola, do dia para a noite, vai ter que dar conta de dar aula só por uma tela. Os alunos não vão poder vir. Todos os seus professores vão preparar a aula e da casa deles eles vão dar essa aula por computador. Quando há 1 ano e meio atrás, muitos professores nem rede social eles gostavam muito de usar. E então, não sabendo que era impossível, vocês foram lá e fizeram. E foi isso que aconteceu comigo também. E a neurociência cognitiva comprovou que a expectativa positiva que adultos responsáveis, pai, mãe, professor, a expectativa positiva que esses adultos responsáveis passam para uma criança ou para um adolescente em relação à capacidade que eles têm de superar desafios de aprendizagem, essa expectativa positiva do adulto para a criança
tem o poder de mudar o cérebro, inclusive fisicamente. E foi isso que aconteceu comigo. Pela forma como meus pais me incentivavam, me faziam acreditar que eu era capaz, não só falando você é capaz, mas me deixando enfrentar os desafios para que eu percebesse que eu era capaz. Foi isso que possibilitou ao meu cérebro criar rotas alternativas contornando a área onde eu tenho a lesão. Então, a medicina não estava errada, mas nenhum diagnóstico é mais forte ou mais poderoso do que a expectativa positiva de família e escola juntos. E é esse o ponto principal por onde a gente precisa começar. A gente precisa oferecer para os professores o acolhimento que eles estão precisando e merecendo depois de tudo que eles têm enfrentado, mas eles precisam também de formação para que eles consigam entender como funciona o cérebro no momento da aprendizagem, entender o que pedir, o que falar para um pai e para uma mãe no momento em que o professor, dentro de sala de aula, enfrenta desafio com um aluno que não presta atenção, que não traz lição, que não respeita o colega, não respeita os adultos. Quando a equipe da escola, os professores, a equipe pedagógica, consegue passar para a família o que é papel dela, quais são os pequenos ajustes que a família pode fazer, que vão gerar um super potencial, a possibilidade da criança desenvolver o potencial máximo para aprender, aí sim, vocês vão conseguir cumprir o que é o objetivo, o que é a meta, o que é o papel que vocês se propuseram a cumprir na vida dessas famílias. E lembrando também que foi, assim, a gente espera que vocês saiam daqui hoje realmente lembrando do quanto vocês conseguiram nesse tempo todo, do quanto foi uma conquista chegar até o lugar que você está hoje, que foi realmente abrindo mão de muita coisa, de tempo da sua família, de tempo para você mesmo, mas que agora a sua escola, a sua equipe precisa também de você equilibrado, você bem para conseguir seguir em frente. Então, também que vocês não esqueçam de tirar um tempinho para vocês se reabastecerem. E que se inspirem no mito da fênix, sabe? A ave, a fênix. Todo mundo sabe. Quem é a fênix? É aquela ave que renasce da cinza. É isso que todo mundo sabe, né? Mas, de fato, você sabe qual que é a história do renascer da cinza? A fênix é uma ave que ela chega num determinado momento da vida, tudo que é dor, trauma, processos difíceis, luto que ela enfrentou, acaba se tornando muito pesado. Então, o que a fênix faz? Ela monta um ninho em um lugar alto, onde o raio do sol incida diretamente naquele ponto, e ela traz folhas, galhos secos, de mirra, de diversas plantas, e ela monta ali um ninho, e de forma que o raio de sol bata tão forte e tão frequente naqueles galhos secos que eles se incendeiam. E ela, deitada naquele ninho, ela se deixa queimar, mas nesse processo do queimar, o que de fato vai embora queimado pelo fogo, são os traumas, são as dores, são os medos que ficaram de momentos muito desafiadores que ela viveu. E quando a fênix renasce da cinza, ela renasce mais forte, mas mais poderosa e capaz de alçar voos mais altos, porque tudo que era trauma e medo e dor se transformou em aprendizado. E é assim que vocês também vão conseguir seguir em frente. Deixa queimar o que foi trauma, o que foi medo que vocês passaram, mas não é para esquecer. É para queimar aquilo que te segura e te impede de agora em diante buscar parceiros bons, esses que vocês ouviram aqui durante essa conferência, de compartilhar parte dos processos da escola em que vocês podem e devem ter ajuda, para que vocês possam fazer aquilo que só vocês são capazes de fazer e que dá para a escola, que é o DNA da escola,
que cria a cultura da escola, que dá para todos os funcionários, famílias e alunos aquele gostinho de ser parte, de pertencer a uma equipe, de pertencer a uma aldeia, a um grupo do qual eles não querem se separar nunca mais. Então, que o voo de vocês seja alto, seja lindo, seja carregado só de aprendizado e nenhum peso, e que assim como o meu pai deixou esse legado que eu faço questão de compartilhar para cumprir a minha missão com a educação, e que eu consigo, aos pouquinhos, cada vez que eu tenho oportunidade de compartilhar conhecimentos, estratégias, nossa história de vida com vocês, é assim o nosso processo de Fênix, porque o meu pai, meu paizinho, é uma pessoa que se tornou parte dessa estatística de tantas pessoas que se foram durante a pandemia. O meu irmão, que faz parte uma parte muito grande da minha vida, também se foi recentemente. E são dores que, para a gente superar, o que a gente faz? A gente queima a dor, a gente guarda o amor, o aprendizado, o legado que meu pai deixou, e a gente voa para encontrar pessoas como vocês e dar a mão, dividir os pesos e compartilhar a força para seguir em frente e fazer desse país um Brasil melhor a partir da educação de qualidade que vocês oferecem para os seus alunos. Obrigada para a equipe de Sofia, que faz parte disso, porque sem uma boa estrutura de gestão é muito difícil da escola cumprir o papel que ela tem hoje em dia. Obrigada a cada um de vocês que fazem parte da nossa história, agora que a gente pôde compartilhar essa história com vocês. Obrigada, gente.